Boa noite, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Nós vamos hoje, eu optei, embora já sejam praticamente 8 e 10 da noite, nós vamos fazer esta aula ainda não, eu vou fazer essa aula gravada porque para ter certeza de que esse vídeo não vai se perder e de que você vai poder assistir depois efetivamente. Eu vou receber um tutorial da professora para poder disponibilizar. A Renata me sinalizou alguma dificuldade de acesso ao vídeo, ele não aparece disponibilizado diretamente na equipe de vocês, né? E aí ela está fazendo um tutorial para passar para mim e para todos os outros professores, e aí alguns, né, estão tendo dificuldade para poder conseguir subir esse vídeo e ele ficar lá disponível para vocês. Então eu optei por não correr o risco hoje, estou gravando uma horinha antes da aula, já disponibilizo para você daqui a pouco, quer dizer, você está assistindo, já está disponibilizado, e aí, então, você pode acompanhar a aula de hoje sem ter o risco de perder e podendo revê-la e reassisti-la efetivamente. Bom, nós vamos na aula de hoje falar sobre a produção da prova testemunhal. Veja que a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que o rol de testemunhas ele é composto por testemunhas que podem prestar compromisso de dizer a verdade. São as testemunhas compromissadas, como nós conversamos na terça-feira. Esta é a regra, as testemunhas são compromissadas, elas prestam o compromisso de dizer a verdade, excepcionalmente informantes podem ser ouvidos. Uma vez apresentado o rol de testemunhas, né, o legislador pensou que o momento específico de se apresentar o rol de testemunhas é quando o juiz ele determina a especificação das provas pelas partes, e as partes podem apresentar o rol antecedendo a audiência de instrução e julgamento. Aí, a primeira questão que nós temos que levar em consideração, e você recebeu um material, e esse material nada mais é do que o próprio Código de Processo Civil, com algumas anotações em verde-limão para você prestar atenção em alguns pontos bastante importantes que nós teremos que abordar na aula de hoje. E o primeiro desses pontos é aquele que determina que, uma vez apresentado o rol de testemunhas pelas partes, pelo autor e ou pelo réu, as testemunhas podem ser substituídas, quer dizer, existe a possibilidade de trocar uma testemunha por outra testemunha? E o artigo 451 nos permite dizer que sim, é possível substituir uma testemunha por outra, desde que, primeira hipótese, uma delas morra. Então, há necessidade de que uma testemunha faleça antes da audiência para que você possa substituí-la por outra testemunha. Ou que, se porventura a testemunha que você arrolou ela tiver portadora de uma grave enfermidade, então também há a possibilidade de que você substitua. Então, testemunha morreu, testemunha está muito doente, está acometida por grave enfermidade e não tem condições de prestar depoimento, porque veja, não é ela está doente de grave enfermidade e não tem condições de prestar o depoimento. É por isso que é possível substituir uma testemunha por outra. Também há uma terceira possibilidade. Se a testemunha ela mudou-se de domicílio, residência, mudou de trabalho e não é possível mais localizá-la. Seria uma hipótese em que a testemunha arrolada por uma das partes ela encontra-se em local incerto e não sabido. A gente não sabe onde é que a testemunha está. Isso faz com que, efetivamente, a testemunha ela possa ser substituída antes, claro, de prestar o depoimento testemunhal. Depois que prestou, nós não vamos substituir ninguém, porque aí já foi tomado o depoimento e não há necessidade nenhuma de substituição, ok? Esse é o primeiro ponto, é bem fácil. Testemunha pode ser substituída nas hipóteses taxativas, fechadas, previstas no artigo 451, que são morte, doença que não permita a ela ter condições de prestar depoimento e naquelas hipóteses em que a testemunha encontre-se em local incerto e não sabido e não seja possível localizar essa testemunha. Lembrando que equipara-se sempre, para efeitos legais, local incerto e não sabido não é só aquele desconhecido. Pode ser, por exemplo, a testemunha que está num país que não mantém relações internacionais com o Brasil. Então, ela é equiparada a uma testemunha que esteja num lugar inacessível, desconhecido, é aquele inacessível. Há uma equiparação entre o desconhecimento e
a inacessibilidade do lugar. Tudo bem? Facinho, bem tranquilo esse primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos hoje falar sobre a produção da prova testemunhal, ele diz respeito àquelas hipóteses em que uma das partes, ou até as duas, não tem problema, arrola o juiz como testemunha da causa. Veja, nós já sabemos que, obviamente, o juiz ele não pode, ao mesmo tempo, ser o julgador da causa, ele não pode julgar e prestar depoimento como testemunha. Então, duas coisas podem acontecer. Quando o juiz ele é arrolado como testemunha por uma das partes, ou ele se declara impedido como juiz para julgar e presta depoimento, e aí o processo vai ser julgado por um outro juiz que é o seu substituto, ou o que o juiz pode fazer? Ele pode recusar-se a figurar como testemunha quando e se ele alegar que nada sabe sobre esta lides, que ela não sabe, não tem conhecimento desses fatos. Olha o que o legislador pensou. Eu faria isso com certeza. Bom, olha o que o legislador pensou. Imagine você na prática que o seu processo ele tenha sido distribuído para um juiz que você sabe que, sei lá, é adepto a uma corrente, a uma teoria diversa daquela que você pretende comprovar, que ele já manifestou uma posição contrária. Então, você não gosta do juiz, você não gosta da sentença dele, do resultado dele, sabe que naquela vara, esse juiz especificamente, ele fixa indenizações em valores baixos, enfim. Você arrolaria o juiz como testemunha, mesmo que ele não soubesse nada do fato. Ele, uma vez arrolado como testemunha, seria obrigado a declarar-se impedido, ele sairia do processo, você depois desiste dele como testemunha, e não pode ser assim, você não pode se valer desse artifício de arrolar o juiz como testemunha da causa para se livrar dele. Então, o juiz, uma vez arrolado, se ele se declara impedido, é obrigatório que ele preste depoimento. Então, ok, se ele reconhece que tem conhecimento dos fatos, arrolado como testemunha, ele vai declarar-se impedido e tomar o depoimento dele se torna obrigatório dentro do processo. E a segunda coisa que pode acontecer é o juiz arrolado como testemunha, ele mesmo declara que nada sabe sobre os fatos, ele se recusa a prestar o depoimento e prossegue como juiz da causa. Olha, cuidado! Só arrole o juiz como testemunha quando você tiver certeza de que ele tem conhecimento dos fatos. Porque se o juiz, imagine que ele declare que nada sabe, manda excluir o nome dele do rol de testemunhas, vai agarrar um certo ódio da sua pessoa efetivamente, certo? Então, cuidado com isso, é o segundo ponto, bem simples. Aliás, hoje a gente tem muitos pontos para analisar, mas todos muito simples, muito fáceis, de simples conferência, só para você saber algumas pequenas peculiaridades e coisas importantes e relativamente difíceis que você tem que prestar atenção para não errar, para não ficar doido neste planeta. Terceiro ponto que temos que analisar na aula de hoje é que, obviamente, os depoimentos testemunhais eles serão colhidos pelo juiz na audiência de instrução e julgamento. Será designada uma audiência, o nome dessa audiência é audiência de instrução e julgamento, e, como regra, é nesta audiência que as testemunhas prestarão seus depoimentos pessoais. Tem exceções, professor? Tem duas, e você já conhece. Primeiro, não posso ter requerido uma produção antecipada de provas. Nós vimos isso em aula anterior. Então, se a testemunha já foi ouvida antecipadamente, porque era necessário ouvi-la antecipadamente, nós promovemos aquele incidentezinho de produção antecipada de provas, aí então, excepcionalmente, claro, a testemunha não vai ser ouvida na audiência de instrução e julgamento, porque, em verdade, ela já foi ouvida numa fase anterior do processo com o seu pedido de produção antecipada de provas. E a segunda hipótese, não se ouve testemunha na audiência de instrução e julgamento quando e se a testemunha for ser ouvida através de cartas precatória ou rogatória.
Então, se foi expedido lá para outra comarca, lá para outra cidade, uma carta precatória para que um outro juiz tomasse o depoimento dessa testemunha, a finalidade exclusiva desta audiência lá na outra comarca é tomar o depoimento dessa testemunha. Então, não vai ser na audiência de instrução e julgamento do processo que ela vai prestar o seu depoimento. Ela já vai prestar o seu depoimento lá no juízo, no deprecado, lá onde será cumprida a carta precatória, ou, em caso de outro país, da carta rogatória. Fácil, muito tranquilo também. Aí veja, é permitido que as testemunhas sejam ouvidas por videoconferência? É permitido. Pelo Zoom, pelo Teams, pelo WhatsApp? É permitido. O código ele já deixa aberto, ele já traz uma tentativa da gente eliminar as cartas precatórias e rogatórias no futuro. Então ele já diz, as testemunhas prestarão seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, sendo permitida a utilização de meios digitais para colheita do depoimento. Então, a gente pode fazer uma videoconferência, uma pessoa que está presa para prestar depoimento, uma pessoa que está em outro país para prestar depoimento, outro que está internado, outro que está... Enfim, que não tem possibilidade de locomoção, existe a possibilidade de que os depoimentos sejam tomados por vídeo, por meio de vídeo. Ele fala... Ele exemplifica meios, mas na verdade a gente não sabe como vai evoluir o mundo e fica em aberto dentro do Código de Processo Civil essa possibilidade de que outros meios modernos de comunicação sejam utilizados para que a gente possa tomar o depoimento pessoal das testemunhas por meio de vídeo, por meios digitais, por meios de telecomunicação que venham a ser criados, que venham a ser desenvolvidos e que se tornem viáveis para a organização da justiça. Pois bem, muito legal, facinho. Agora tem um porém. Existe dentro do Código de Processo Civil, sim, eu estou falando um pouco irritado, existe dentro do Código de Processo Civil, artigo 454 do Código de Processo Civil, existe uma lista de pessoas que não são inquiridas, se forem arroladas como testemunhas, elas não serão ouvidas na audiência, elas não serão ouvidas no fórum, elas não serão ouvidas na sede do juízo. Essas pessoas, elas, de acordo com o artigo 454, elas devem ser ouvidas na casa delas, não estamos falando nem de domicílio, estamos falando de residência, ou no lugar onde elas residem, onde elas moram, ou no lugar onde elas exigem, ou no lugar onde elas exercem a função, a sua atividade. Quem são essas pessoas cujos depoimentos, quando forem arroladas como testemunhas, não serão tomados no fórum, não serão tomados na audiência de instrução e julgamento? Presidente da República, vice-presidente da República, ministros de estados, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal do Trabalho, do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República, conselheiros do Conselho Nacional e do Ministério Público, Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da União, Procurador-Geral de Município, Defensor Público Federal, Defensor Público Geral do Estado, senadores, deputados federais, governadores dos estados e do Distrito Federal, prefeito, deputados estaduais, distritais, desembargadores de TJ, TRF, TRT, TRE, Tribunal de Contas do Estado, Procurador-Geral da Justiça, embaixador de país, Jesus Cristo. Quer dizer, todo mundo, todas as autoridades do país, todas, né, uma parcela de 98% das autoridades do país, elas não prestam depoimento, não são obrigadas a prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento. Elas são ouvidas na casa delas, ou lá no gabinete, ou lá no palácio, ou lá no local onde elas exerçam as suas funções públicas. Eu até entendo, claro, óbvio, existe
uma questão logística, né, de se arrolar o presidente da República como testemunha e ele ter que vir prestar depoimento e ele tem que ficar indo ao fórum toda hora nas audiências de instrução e julgamento prestar o seu depoimento como testemunha. Mas, por outro lado, eu acho bastante abrangente a lista, eu acho uma lista muito grande, isso é só uma opinião minha, eu acho que tem muita gente dentro dessa lista, e eu acho que, obviamente, o teor de um depoimento colhido, a presença dessa pessoa na audiência de instrução e julgamento, sendo ouvida juntamente com as outras testemunhas e não na casa dela, tem um peso bastante diferentemente considerável em cada uma das situações, em cada uma das circunstâncias, em cada um dos processos, e um peso para a produção da própria prova, né? É bastante complexo isso, mas de qualquer maneira a lista é gigantesca, ela está lá no artigo 454, você pode acompanhar lindamente e escolher uma dessas autoridades para que ela... E o pior, né? Não é nem o que mais me incomoda, talvez, seja que não é nem o juiz, ele não tem o poder de designar a data e o horário. Ele pede para que a autoridade, ele vai pedir para a autoridade indicar dia, hora e local a fim de ser inquirida. Quer dizer, é uma escolha da autoridade. Então é bem complexo isso, mas de qualquer maneira, estamos vivendo nesse país, ele é democrático, isso é lei, o nosso direito é positivo, posto ou imposto pelo Estado como norma geral de agir, a gente não discute lei, a gente cumpre, esta é uma lei federal que está em vigor, então a gente cumpre como norma geral de agir, faz o nome do Pai e segue para o próximo artigo com fé em Cristo, que aí fica tudo mais importante para a nossa vida. Bom, o nosso quarto ponto importante da aula de hoje, e esse é realmente importante, uma grande alteração no modo de se produzir a prova testemunhal, no modo de se conduzir a prova testemunhal dentro do processo civil, é que não existe como regra hoje mais a intimação de testemunhas que é feita pelo juízo, que é feita pelo fórum, que é feita pela justiça. O Código de Processo Civil novo de 2015, que entrou em vigor em 2016, ele estabelece que o dever, a obrigatoriedade de promover a intimação de uma testemunha, esse dever é do advogado da parte. Então, cabe a cada advogado, ao advogado do autor e ao advogado do réu, promover a intimação por uma carta com aviso de recebimento, cartinha com a R, da sua testemunha. Aí veja, ele tem a obrigatoriedade de promover, aparecendo uns negócios aqui de atualização quando você mexer. Ele tem a obrigatoriedade de promover a intimação da sua testemunha. E ele tem mais uma obrigação. Além de ter que intimar a testemunha, é do advogado o dever de comprovar no processo, pelo menos 3 dias antes da audiência, que a sua testemunha foi devidamente intimada, apresentando o aviso de recebimento, o aviso de recepção da correspondência que ele encaminhou para poder intimar essa testemunha. Bom, vamos parar e pensar no seguinte. Primeiro, o advogado pode comprometer-se a levar uma testemunha na audiência independentemente de intimação? Pode. É aconselhável que ele faça isso? Não. Entenda por quê. Testemunha que foi devidamente intimada e não compareceu na audiência, se o não comparecimento dela é injustificado, quer dizer, ela não estava morta, atropelada, nada, se o não comparecimento dela é injustificado, será designada uma nova data e, se ela não comparecer, haverá condução coercitiva. Ela vai ser levada à força. Você já deve ter ouvido falar da condução coercitiva. Então vai lá o oficial de justiça, se necessário a força policial, e leva para a audiência. Agora, testemunhas não intimadas, que o advogado falou, eu levo e me comprometo a apresentar as testemunhas independentemente de intimação, se elas não comparecerem à audiência, a
há uma presunção dentro do código de que testemunha não compareceu na audiência, não. Isto significa, então, que o advogado, que a parte, né, o advogado representa a parte, desistiu. Ele abriu mão da testemunha. Não vai ter outra data. Se ela não for porque ela não quis, não vai ter outra data, não importa. Então, e pior, se você intimou, mas não comprovou dentro do processo a intimação, também o não comparecimento da testemunha vai gerar efeito de desistência, vai gerar efeito de renúncia. É como se você abriu mão daquele direito de tomar o depoimento daquela testemunha. Então, na prática e na vida, embora seja muito usual que os advogados façam isso, né, que eles vão lá e atravessem uma petição para o juiz, dizendo, olha, juiz, eu apresento o rol, são essas testemunhas aqui, essas 3, e que se compromete-se a apresentá-las em audiência independentemente de intimação. Complexo. Porque se porventura essa testemunha não comparecer, depois você não pode insistir na oitiva dela. Né? Não tem como, efetivamente, você insistir na oitiva de uma testemunha que você não tenha intimado para comparecer em juízo. Esse dever hoje é seu, a responsabilidade é sua de promover a intimação, bem como é sua a responsabilidade de comprovar no processo, com pelo menos 3 dias de antecedência à audiência, de que a testemunha foi intimada. Se você não fizer isso, haverá efeito de desistência de inquirição de testemunha, ok? Facinho. Ainda existem situações em que ocorre a intimação pelo Poder Judiciário, pela via judicial? Tem. Tem quando o advogado tenta intimar e informa ao juiz que não conseguiu. O juiz, eu tentei, porque o advogado ele vai tentar por carta. Né? Ele não tem oficial de justiça para ir lá com mandado de citação e procurar a testemunha onde ela esteja. Então, se ele tenta intimar por carta e informa o juiz que frustrou, que não conseguiu, pode o juiz determinar que o oficial de justiça promova a intimação da testemunha por via de mandado. Isso também acontece se houver, e isso você já pode fazer desde logo, de plano, se houver uma justa necessidade e ela for devidamente comprovada para o juiz. Então, se você comprovar para o juiz que existe uma justa necessidade de expedição de mandado, porque a testemunha ela reside, sei lá, na favela, não pode falar favela, porque ela reside na comunidade e o local não é servido de serviço postal, ela mora na fazenda, não tem como eu levar, tem que ser o oficial de justiça para entregar. Então, se eu já comprovo que tem essa justa necessidade, aí o juiz ele pode deferir a intimação da testemunha pela via judicial. Também, claro, todas aquelas pessoas lindas que nós elencamos, todas as autoridades, quando figurarem como testemunha, serão intimadas por via judicial. Né? Não é o advogado não tem que intimar o presidente, o vice, o governador, o secretário, o ministro, todo mundo. Essas pessoas, as autoridades, ou mesmo que sejam servidores públicos, chefes de repartição, as autoridades públicas, elas são intimadas ainda por via judicial. E também intima-se por via judicial, veja que em justiça, o dever é do advogado, regra de intimar a testemunha, mas se a testemunha foi arrolada pelo Ministério Público no processo ou pela Defensoria Pública, aí então, excepcionalmente, a intimação será feita por via judicial. Isso que está escrito lá na Constituição, que não tem diferença, não tem hierarquia, não tem diferença nenhuma de tratamento entre advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da magistratura. Mas o Código traz essa tratativa diferente. Se você exerce advocacia privada, você tem a obrigatoriedade de promover a intimação da testemunha, sob pena, inclusive, de presumir-se que você está desistindo da testemunha se você não promove e ela não comparece na audiência. Já quando, e nas hipóteses em que a testemunha for arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, a intimação ela ocorre por via judicial, feita pelo juízo e não pelo promotor de justiça ou pelo defensor público. Ok? Tranquilo, facinho, bem sossegado. O nosso quinto ou sexto,
suponhamos que seja sexto ponto importante da aula de hoje, na produção da prova testemunhal, é, primeiro, em que ordem as testemunhas são ouvidas? As testemunhas são ouvidas na seguinte ordem: primeiro as testemunhas do autor, todas, depois as testemunhas do réu. Há a possibilidade de inverter essa ordem? Sim, existe a possibilidade, com concordância das partes, no plural. Autor e réu têm que concordar em inverter ou alterar esta ordem. Presta atenção para a sua vida prática, isso vai ser muito importante em algum momento da sua vida. Quando você for advogado do réu, imagine você, o autor arrolou 5 testemunhas, o réu arrolou 10 testemunhas. Na audiência, 4 testemunhas do autor compareceram e uma não compareceu, mas por um motivo justificado. Ela está doente. O juiz vai ouvir as 4 testemunhas do autor e, em seguida, ele deveria fazer o quê? Ouvir as 10 testemunhas do réu? Não. Ele tem que suspender a audiência, designar uma outra data, ouvir a 5ª testemunha do autor e prosseguir ouvindo as 10 testemunhas do réu. Na prática, invariavelmente, vai ser questionado. O senhor se importa? O senhor se importa? A gente já ouviu. Porque já estão aí as 10, né? Então já vamos ouvir, porque todo mundo já veio, invertendo a ordem, depois a gente ouve a testemunha do autor. Se você for advogado do réu, levante sua mãozinha e diga não. Porque veja, não é muito mais legal para você poder produzir a sua prova testemunhal? Legal que eu falo é interessante para o processo. Não é muito mais processualmente interessante que o réu, o advogado do réu, o réu, tome o depoimento das testemunhas do réu, já sabendo tudo o que foi dito pelas testemunhas do autor? Se você permite essa inversão, essa testemunha do autor que vai vir depois, ao contrário, ela vai vir prestar depoimento, tendo conhecimento, porque convenhamos, o advogado vai dar conhecimento a ela de tudo que foi dito pelas testemunhas do autor e do réu. E ela vem e pode prestar um depoimento lindo, quebrando as pernas e o depoimento de todo mundo. Então, presta atenção nisso. Presta atenção na prática. Eu, se sou advogado do autor, rezo e oro dia e noite para que a parte contrária concorde em alterar a ordem. E, se possível, sempre não levar uma testemunha do autor para tentar inverter a ordem para colocar outra de coringa lá no final para prestar depoimento. Mas isso depende de aquiescência, de concordância das partes, no plural. Então, se o réu falar, se o advogado do réu falar, eu não quero, eu não concordo, eu insisto na ordem, pela ordem, excelência, a ordem tem que ser mantida. Então, as testemunhas, não haverá inversão da ordem. Também há dentro do código uma obrigatoriedade de que, durante a audiência de instrução, durante os depoimentos, as testemunhas que já prestaram depoimento ficam incomunicáveis com as testemunhas que ainda não prestaram depoimento. É uma coisa que você tem que prestar atenção para arguir nulidade dentro do processo. Tem um monte de fórum, tem um monte de cidades em que o fórum a pessoa acabou de sair prestar depoimento, ela vai no corredor do fórum, fica conversando com quem ainda não prestou depoimento, e quem não prestou depoimento está perguntando o que para ela? O que o juiz perguntou? O que você falou? Ela já entra na audiência, quer dizer, a gente perde completamente a idoneidade da prova. A prova não é mais idônea se você já sabe o que o outro disse. Imagine que seja, sei lá, um acidente, aí o juiz tenha perguntado, que horas foi que aconteceu o acidente? Aí você respondeu, 3h15. A próxima testemunha, se entrar sem ter conversado com você, se o juiz perguntar, que horas foi? Ela, 2h30. Opa, já quebrou tudo. Quer dizer, não, tá tudo errado. Agora, obviamente, se eu tiver chance de conversar, se uma testemunha tiver chance de conversar com a outra, então leva um estagiário do escritório. Estagiário faz café? Não, estagiário varre a calçada, faz café e, por que não ir junto à audiência? Aí o estagiário chega e quer entrar, quero ficar lá dentro, quero ver tudo. O senhor não vai entrar, o senhor vai ficar lá fora e o senhor vai ficar vendo
se uma testemunha que já prestou depoimento vai se comunicar com alguma testemunha que ainda não prestou depoimento. Vários fóruns, vários lugares bem organizados, eles têm salas distintas, né? Salas para as testemunhas do autor, salas para as testemunhas do réu. Quem prestou depoimento não volta para a sala, vai para fora do fórum, fica em outro lugar e realmente fica incomunicável, que é o correto, né? Uma testemunha, ela não pode se comunicar com a outra enquanto não presta o seu depoimento, porque isso pode influir naquilo que ela vai dizer na presença do juiz e isso pode quebrar a seriedade da prova, a idoneidade da prova, a validade da prova e aquilo que se pretendia provar. Então você precisa ficar atento e não permitir que isto aconteça, ok? Facinho. Testemunha entrou para prestar depoimento? Testemunha entrou para prestar depoimento? 1 segundo, a minha bateria está acabando e eu preciso ligar a bateria, senão nós vamos ficar sem transmissão de aula. É super, eu acho isso importante, que é tipo a live da Ivete Sangalo, né? Que vai acontecendo. A coisa vai acontecendo na casa dela, ela ia comendo uma pipoca, fazendo um negócio e informando todo mundo daquilo que estava acontecendo. Ela brigou com o filho, brigou com o marido, brigou com todo mundo ao vivo e eu acho isso bastante interessante e bastante legal. Pronto, a bateria já está restabelecida, a sua vida não parou, nós continuamos e foi divertido, porque você ainda tem história para contar, para falar no futuro. Nossa, viu? E se eu caísse? Ia ser super legal, muito mais legal ainda. Então, veja, as testemunhas, quando vão prestar o depoimento, lembra da aula passada que a testemunha ela pode ser impedida, suspeita ou incapaz de prestar depoimento? Como é que você faz para arguir isto? A testemunha, ela vai entrar na sala de audiências. Primeiro, ela vai se qualificar, ela vai dizer quem ela é, ela vai se qualificar. Depois que ela se qualifica, é que você, doutor, você, doutora, deve levantar a sua mãozinha e falar assim: Excelência, pela ordem, eu quero contraditar a testemunha. O que é a contradita de testemunha? É você apresentar para o juiz uma das hipóteses de impedimento, de suspeição, de incapacidade ou de suspeição da testemunha. Então, você não faz isso, pelo amor de Deus, antes da testemunha se qualificar. Enquanto ela não disser quem ela é, como que você vai alegar que ela está impedida, que ela é suspeita, que ela é incapaz? Então, calma, respira, relaxa o coração, deixa a testemunha entrar na audiência, a testemunha entra na audiência, o juiz vai qualificá-la, vai adverti-la de que ela está em juízo, que ela tem o dever de dizer a verdade. Aí você levanta sua mão e fala: Excelência, pela ordem, eu quero contraditar a testemunha. O juiz vai dizer: Pois não, doutor. Você vai dizer: Olha, eu quero contraditar a testemunha porque ela é irmã do réu, porque ela é amiga íntima, porque ela é inimiga, enfim, você vai pegar um dos motivos de impedimento, suspeição ou incapacidade e você vai apresentar na forma de contradita. Você que contradita uma testemunha, você que contradita, voltamos, olha que legal, hoje está maravilhoso. Você que contradita uma testemunha, você pode levar provas documentais daquilo que você vai alegar. Então, por exemplo, são amigos íntimos, trouxe fotos deles aqui, do que eu peguei no Facebook. Mas também existe a possibilidade de que, quando você contradita uma testemunha, você pode levar 3 testemunhas que atestem aquilo que você está alegando. Veja, são 3 testemunhas a mais, fora. Não é aquela listinha de testemunhas que vão prestar depoimento sobre o fato, sobre o processo. Você vai lá e diz assim: olha, Excelência, eu quero contraditar a testemunha porque ela é amiga íntima do réu. O juiz vai: pois não, doutor? Pretende provar como? Só você: eu trouxe testemunhas. Entra. Aí vai ouvir as testemunhas. Estas testemunhas, elas vão apenas prestar declarações dizendo que sabem da amizade
da testemunha contraditada com a parte. Elas não contam como número de testemunhas para o processo. Elas são testemunhas da sua contradita, elas são testemunhas da sua arguição de suspeição, da sua arguição de impedimento, da sua arguição de incapacidade. Ok? Facinho isso. Espera, pelo amor de Deus, o momento oportuno de apresentar a contradita. Não dá mais para a gente ficar em audiência em que o advogado se antecipa, vai lá, quero contraditar o juiz. Calma, filho. Não nem sabemos ainda quem é a testemunha. Vamos esperar ela falar oi, falar quem ela é. E aí, daí então, nós podemos continuar efetivamente e você poderá contraditar. Viu? Respirar às vezes faz bem. É assim que funciona. Legal? Facinho. O sistema do novo Código de Processo Civil, para a gente tomar o depoimento preciso respirar. O depoimento das testemunhas, ele mudou. No antigo Código de Processo Civil, vigorava um sistema que a gente chamava de presidencialista. O juiz era o presidente da audiência, todas as perguntas tinham que ser formuladas pelo advogado para o juiz e o juiz perguntava para a testemunha. A testemunha respondia e o juiz ditava por escrivão. Era exatamente isso. O juiz falava, tem perguntas, doutor? Você falava, tenho, excelência. Eu gostaria de saber qual foi a hora em que o acidente aconteceu. O juiz se dirigia para a testemunha e falava, Dona Maria, hein? Qual foi o horário em que o acidente aconteceu? Dona Maria falava, às 3 horas. Ele virava e falava, escrivão, ela disse que foi às 3 horas. Aí o escrivão anotava. Então tinha essa interposta pessoa. No novo sistema, dentro do novo Código de Processo Civil, é permitido que os advogados eles façam perguntas diretamente para a parte. Então, não precisa passar pelo juiz a pergunta. Eu pergunto direto, Dona Maria, que horas que foi? E ao juiz, que continua sendo o presidente da audiência, só caberá indeferir perguntas impertinentes. Então, eu perguntei, Dona Maria, o que a senhora comeu ontem? O juiz falou, não, doutor, isso não é pertinente para o caso. Ok, legal, isso ele pode fazer. Mas a gente não precisa mais ficar com esse roda-roda, indiretamente mandando a pergunta para o juiz, para que aí o juiz passe a pergunta para a testemunha, para depois digitar para o escrivão. Não, então tudo já vai sendo digitado, tudo já vai sendo... Agora pode gravar os depoimentos, então todos vão sendo gravados e a gente já vai dando sequência, só o juiz interferindo para indeferir perguntas que sejam, obviamente, manifestamente impertinentes para o processo. Cuidado quando você for estudar a matéria, que o legislador ele estabelece uma regra de que as testemunhas devem ser tratadas com urbanidade. E a gente fala, o que é dever de urbanidade? Né? O que significa dizer que eu tenho que tratar uma testemunha com urbanidade? Urbanidade é educação. Então, as testemunhas elas têm que ser tratadas com educação. Elas não podem ser tratadas grosseiramente. Né? Tem advogado que não sei se tenta numa tentativa grotesca e esquisita de tirar da testemunha aquilo que ele pretende, ele começa a ser grosseiro, pressionar a testemunha. Não, isso não existe. O código exige que a gente trate as testemunhas, que elas sejam tratadas com urbanidade. Urbanidade é educação, é sinônimo de lianheza. É uma palavra bonita, né? Começa com LH, tem NH no meio, dá para você colocar na forca, né, brincar de forca com a família, de roda-roda do Jequiti, você bota a palavra lianheza, L-H-A-N-H-E-Z-A, lianheza, e significa educação, urbanidade, polidez, tem que ser com linguagem polida, escorreita, não pode tratar com falta de educação, gritando, não pode ameaçar, não pode fazer nada disso em relação à tomada dos depoimentos testemunhais. Fácil. Por fim, nós temos uma norma bem divertida, que é a possibilidade, duas possibilidades, aliás. Existe a possibilidade, dentro do Código de Processo Civil, de que o juiz ele queira fazer duas coisas, quer dizer, ele pode fazer duas coisas, além de inquirir as testemunhas arroladas pelas partes dentro do processo. Primeira coisa que o juiz pode fazer e que é muito legal, ele pode insistir e determinar a oitiva de uma testemunha referida. O que é uma testemunha referida?
Testemunha referida é aquela que foi mencionada por uma testemunha arrolada, mas que não está arrolada. Acontece toda hora. Eu vou lá e arrolo 3 testemunhas, a Maria, o Pedro e o Paulo. A Maria foi prestar depoimento e falou assim: estávamos eu e Beatriz andando pela rua. Ok. Dona Maria saiu. Entrou o seu Pedro. Falou o seu Pedro: eu vi quando Beatriz andava pela rua. Todo mundo, quando vai prestar depoimento, menciona uma pessoa que estava junto, que viu, que sabe, que tem conhecimento dos fatos, e essa pessoa ela não está arrolada no rol de testemunhas, ela não está na lista. Ela foi referida, ela foi mencionada no depoimento por alguém que está arrolado e prestou depoimento, mas ela não consta da lista como pessoa arrolada. O juiz pode determinar a oitiva dessa testemunha referida? Pode. E a segunda coisa que o juiz pode fazer é que ele pode acarear testemunhas. É por isso que é muito comum, depois que uma testemunha presta depoimento, ela fica separada das outras, ela fica fora do local, mas não vai embora. Porque se uma outra testemunha entrar lá dentro e falar alguma coisa que seja contraditório àquilo que foi dito pela anterior, o juiz pode rechamar a anterior, colocar uma de frente com a outra, cara a cara. Por isso chama acareação, é cara a cara. Posso colocar uma de frente com a outra, cara a cara, para que elas possam na frente, porque uma coisa é falar, outra coisa é falar na cara, né? É muito diferente. A gente, pelas costas, sem estar... Agora, na frente, é realmente complexo. Então, o juiz pode fazer a careação? Pode fazer a careação. Aliás, eu participei de uma audiência em Mirassol, por acaso, com uma careação que foi realmente sensacional. Era um dedo amputado lá, enfim, um rolo. E aí, uma testemunha falou que o dedo tinha sido posto num saco de gelo, a outra colocou numa caixa de isopor com gelo. Ele chamou as duas, colocou na frente, uma da outra, e perguntou: foi num saco de gelo ou numa caixa de isopor? As duas falaram: eu não vi. Então, quer dizer, olha que legal, né? Não, na verdade era num saco. Mas como uma foi instruída de uma forma e a outra de outra pelo advogado. Ele se equivocou e aí, na hora de prestar o depoimento, as duas acabaram ficando com... Uma tinha medo de ter dito a mentira e a outra também, e acabaram confessando as duas que não viram nada. Então foi super legal porque acabou invalidando o depoimento das duas. Acho que foi a careação mais divertida das quais eu já participei na minha vida. E última coisa da nossa aula, testemunha não tem que pagar nada para prestar depoimento. Todas as despesas que foram gastas pela testemunha para comparecer em juízo, elas devem ser reembolsadas pela parte que as arrolou imediatamente na audiência, no ato, ou a parte tem que depositar o valor apresentado pela testemunha em até 3 dias da data da audiência. Tem que pagar. Então, quando te arrolarem como testemunha, não vai de ônibus, para de pobreza. Quando te arrolarem como testemunha, vá de táxi. Ah, eu vou de Uber, que é econômico. Para quê? Vai de táxi e pega recibo. Coma. Ah, eu vou comer uma coxinha ali que é barato. Come coisa cara. Pega todos os recibos, leva na audiência e fala: olha, eu saí da minha casa ao meio-dia para poder chegar aqui às 3 da tarde, eu almocei, eu vim de táxi, agora ainda tenho que pegar o táxi para retornar. Ao todo, as minhas despesas somam R$ 353. E quem te arrolou como testemunha tem que efetuar o pagamento, o reembolso dessas despesas para você no ato, na hora, na audiência, ou tem que depositar esse valor em 3 dias. De repente, você está aí, quarentena, com fome, comendo coisa ruim, fazendo macarrão com salsicha todo dia, não está fazendo nada, comece a se oferecer para ser testemunha de processo. Você pode estar comendo uma torta de frango no Moenda, uma coisa melhor, mais sustanciosa para você. Né? Você pode ir no restaurante Frutô, que fica perto do fórum, e comer. Não come o quilo, que é barato, come o à la carte, que é um negócio que gera despesa, efetivamente. Pensando, se eu moro em São Paulo, a pessoa me arrola como testemunha, eu jamais entro no metrô e 2 ônibus para ir no João Mendes. Vou pegar um táxi, vou pedir aquele Plus que vem com ar-condicionado, banco reclinável de limusine que deita. Agora, professor, mas se for pobre? Gente, nós estamos falando do mundo normal. Se beneficiário de justiça gratuita rolou, você como testemunha,
Você vai ter direito ao reembolso de despesas. Vai receber? Não. Então, fique atento. Também não adianta ser testemunha, né, dessa forma, que não vai ajeitar a sua vida nesse período complexo de quarentena, que você está com fome, com necessidade das coisas, e a pessoa vai colocar justiça gratuita te arrolar como testemunha. Desfaça a amizade, bloqueia do Facebook, muda de celular e não vá prestar depoimento, ok? Eu espero que tenha sido proveitoso. Eram regras, é uma aula truncadinha mesmo, porque não é um assunto só que a gente fala inteiro e discorre, é um monte de coisinha que tinha que ir falando separado. Eu até separei da aula anterior, porque não dá para falar de quem é testemunha com regras processuais inerentes à tomada do depoimento testemunhal. Se tiverem dúvidas, a gente sana antes de iniciar a próxima aula na terça-feira. Tenham um bom feriado, um bom final de semana, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus, graças a Deus, e nos encontramos na terça-feira às 7 horas, ok? Juízo no feriado. Covid-19, não é quer dizer, Covid-19, não é convide 19 pessoas para fazer churrasquinho na sua casa. Deus está vendo.